Começou a falar-lhe, meio a resmungar, meio em tom de desabafo, assim que Emília entrou na livraria. Pois é, menina, os livros não são bem de primeira necessidade. Lamentou o livreiro, erguendo as sobrancelhas e encolhendo os ombros. Não são? Perguntou a Emília. Então, a menina já alguma vez viu alguém comer um livro quando tem fome? Não, realmente nunca vi. Mas às vezes, quando os meus pais me contam uma história, eu fico tão feliz que nem penso em comer. Fico só muito atenta, a ouvir, a imaginar coisas. Pois é, mas olha que a imaginação não enche a barriga. A mim, a imaginação ajuda-me a pensar. Pensar não é um bem de primeira necessidade? Ora, menina, tem cada uma! Exclamou o livreiro, pondo-se de imediato a arrumar uns livros na prateleira. Emília pôs-se então a contemplar as estantes da livraria e sentiu-se repentinamente maravilhada por todos aqueles livros ordenados, um após o outro. Uns mais finos, outros mais grossos, misturavam-se ao longo da prateleira uma grande variedade de cores e de tamanhos. Deles desprendia-se um cheiro muito próprio e agradável. Estava Emília ainda absorvida nesta contemplação quando se deu um acontecimento estranho. De uma estante de livros para crianças, a menina viu um dos livros a mexer-se, para trás e para a frente, como se quisesse sair do seu lugar, como se a estivesse a chamar. A pequena esfregou os olhos, pensando que estava a imaginar coisas. Mas quando tornou a olhar, não só voltou a ver o livro em movimentos irrequietos, como ficou perplexa com o que ouviu. Emília! Emília! Chamava com uma voz desesperada aquele pequeno livro quadrado de capa de cartão vermelho. Então, Emília dirigiu-se à estante, pegou no livro e fez-lhe instintivamente uma festa com a mão. — Por que estás assim aflito? Perguntou-lhe baixinho. — Ai, menina, a mim ninguém me liga, lamentou-se o livro. Meteram-me aqui tão entalado que ninguém me vê. Como não reparam em mim, ninguém me abre. E se me abrirem, eu não consigo cativar os leitores. A mim, ninguém me liga. O que vou eu dizer aos meus pais? Tem calma, livrinho quadrado. Não te apoquentes assim, disse Emília, tentando serená-lo um pouco. Não me apoquento. Os meus pais criaram-me com muito afeto e ternura. Sabes, foi o meu pai que inventou as palavras que eu carrego nas minhas folhas. Ouviu dizer que queria deixar uma mensagem bonita para quem lesse. A minha mãe leu muitas vezes essas palavras e falou muito com o meu pai antes de fazer as bonitas ilustrações que me dão vida e cor. De facto, és muito bonito, elogiou Emília. Tive até um dia de grande glória. Parecia que os meus pais estavam a casar e que eu era uma espécie de aliança. A sala estava cheia de pessoas. — O que estás para aí a dizer? Inquiriu Emília. Já não estou a entender nada. Foi quando me apresentaram, na sessão de lançamento. Havia muitos convidados e nesse dia todos quiseram saber de mim. Houve até pessoas muito importantes que vieram falar sobre a minha importância. Senti-me muito inchado e os meus pais estavam muito orgulhosos de mim, explicou o pequeno livro quadrado, muito excitado. E continuou, mudando repentinamente de humor. Mas hoje ninguém me liga e se calhar os meus pais até já têm vergonha de mim.
disse, com uma voz triste e queixosa. Ora, não sejas piegas e para de te lamentar, atalhou Emília, folheando distraidamente o pequeno livro. À medida que o fazia, sentiu que este se arrepiava e soltava um leve suspiro de prazer. Entra no meu mundo, pediu-lhe inesperadamente o livro. E como é que se entra no mundo de um livro? Perguntou Emília intrigada. Primeiro, é preciso ser sensível. A sensibilidade é aquilo que nos permite ir ao encontro das pessoas e das coisas. Por exemplo, quando duas pessoas falam, ser sensível é saber escutar o que cada uma diz e responder tomando em atenção o que se ouviu. Mas ser sensível é também saber olhar para as necessidades das coisas e ter vontade de cuidar delas. Ao passares por uma flor que esteja a murchar, se fores sensível, perceberás que ela precisa de água e terás gosto em regá-la. Ainda não me respondeste. Afinal, como é que se entra no mundo de um livro? Insistiu a menina, fitando fixamente a capa vermelha do livro. Ora, deixando que as palavras, as formas e as cores te façam esquecer o que está à tua volta. Deixa-te envolver. Se isso acontecer, iniciarás a viagem, explicou com alguma impaciência. Nessa viagem, continuou, começarão a aparecer coisas que antes não existiam e que tu nunca tinhas imaginado. Começarás a viver uma aventura. Talvez sintas primeiro alguma estranheza, mas depois a curiosidade vai guiar os teus olhos e os teus dedos ficarão ansiosos por poderem avançar mais uma página. Acho que estou a compreender, disse Emília com um ar pensativo. É como se tudo o que vai surgindo com a leitura, ainda que seja uma coisa só imaginada, fosse uma coisa muito séria. Uma coisa seríssima, minha amiga. Receber o que alguém quer partilhar conosco é uma coisa da maior importância. Eu, como livro que sou, daquilo de que mais gosto é de ser lido. Por isso, quando me leem e me dão atenção, sinto-me imensamente feliz e tento fazer sonhar, divertir e pensar. Desbobinou muito entusiasmado o livro da capa de cartão. E então, quando delicio os meus leitores, quando percebo que os contagio, aí sinto-me um verdadeiro mágico. Tornamo-nos inseparáveis e eles querem-me levar para suas casas. E quando isso acontece, fico tão contente que até consigo ficar sossegado na nova prateleira que me espera. Mas não voltas a sentir-te triste e abandonado? Perguntou Emília, um pouco confusa. Não, pois o meu mundo ganhou vida na memória dos meus leitores. E quando olharem para mim, arrumado entre os outros livros, lembrar-se-ão do que eu conto, e eu saberei que o meu mundo e os meus ensinamentos vivem nas suas recordações. Convenceste-me. Vou mergulhar no teu mundo, decidiu Emília, voltando a abrir na primeira página o pequeno livro da capa vermelha. Já me sinto muito curiosa e acho que podemos ser amigos. Se o que dizes é verdade, depois de viajarmos juntos e nos ficarmos a conhecer, acho que tu terás sossego na estante do meu quarto, para onde te vou levar. Concluiu, ao mesmo tempo que se encaminhou para o livreiro. Por favor, queria que me embrulhasse este. Acho que é o princípio de uma boa amizade. Não acha que a amizade é um bem de primeira necessidade?